Olá, tudo bem? Hoje o tema que eu trago aqui é falar sobre depressão e aromaterapia. Eu tenho percebido que existem alguns questionamentos que as pessoas trazem sobre a depressão e como a aromaterapia pode ajudar nesse processo. Então, nesse momento, eu vou trazer uma proposta a gente poder começar a falar sobre quais os efeitos químicos dos óleos essenciais no corpo humano, como que isso atua. Então, trazendo primeira instância, né, que os óleos essenciais, eles por si possuem em sua composição química em torno de 300 componentes químicos, gente, é muita coisa. E isso faz eles serem, né, algo muito especial, né, na natureza e entre eles mesmos. E dessa forma a gente tem o quê? Que o mesmo óleo essencial, ele tem efeitos diversos no corpo humano. E ele podendo, né, o mesmo óleo, poder desempenhar vários papéis terapêuticos, né, devido aos seus efeitos especiais, né, de cada óleo essencial, de como que ele atua no nosso organismo, né, e atingindo essa camada sutil que é a nossa vida. E aí, o que a gente faz, né? Em tratamentos de questões emocionais, o processo da inalação é a forma que se tem os resultados mais rápidos, né? Quando a gente inala o aroma, em menos de 24 horas é possível a gente já sentir os efeitos. Isso tudo acontece por quê? Porque o aroma, né, que é uma parte volátil dos óleos essenciais, quando atinge o sistema límbico, tem todo um sistema, né, de ação que faz com que os óleos essenciais é transmitido para o nosso cérebro, para o sistema hipotálamo, tá, no cérebro, através do bulbo olfativo. E esses sinais, tá, o que eles fazem? Eles fazem com que o cérebro libere neurotransmissores como a serotonina, a endorfina, tá? Para poder o quê? Vincular o nosso sistema nervoso com os outros sistemas corporais. E assim garante, né, o desejo equilibrado, né, que a gente busca, né, proporcionando um sentimento de alívio, conforto emocional ao transtorno que está sendo vivenciado. Então, essa é uma forma de como as propriedades dos óleos essenciais atingem, né, os nossos principais comandos do corpo, que é o cérebro, né, através do que? Do sistema olfativo. E assim, ele ajuda o quê? A mudar o nosso humor, comportamento, sentimentos e traz todo o reflexo do nosso estado da saúde emocional. E aqui eu vou dar continuidade, tá, ao entendimento de como os óleos essenciais podem ajudar no nosso processo da depressão. Vamos entrar agora na questão mesmo, né? E dessa forma a gente pode trazer sempre as perguntas, né? Os óleos essenciais curam a depressão? Então vamos lá. Primeiro é necessário esclarecer alguns detalhes, isso ao meu ver, tá, gente? Sobre o que é a depressão. A depressão, quimicamente falando, tá? De uma forma fisiológica mesmo no nosso organismo. Claro que eu não vou entrar em maiores detalhes, mas vou trazer o que? Uma ideia geral para que a gente possa formar uma ideia do que é a depressão. Então, a depressão é um resultado de um desequilíbrio químico, sabendo que esse transtorno é algo complexo e que a gente não pode ignorar, gente. Depressão é coisa séria, tá? E tem algumas pesquisas da Harvard Medical School que eles afirmam que não é questão de um produto químico do organismo, tá? Estar muito baixo e um outro estar excessivamente alto, tá? Mas a questão é que são muitas as causas possíveis da depressão, como a regulação do humor, que está defeituosa, né, pelo cérebro, né, ela está afetada, eventos estressantes na vida de qualquer pessoa, reação ao uso de medicamentos, problemas médicos, vulnerabilidade genética e outros fatores. E assim a gente tem o que? Milhões e até bilhões de reações químicas que são responsáveis pelas percepções, né, do nosso humor, né, e que isso é responsável de como a gente age e reage às nossas experiências da vida.
Então, com esse nível de complexidade, tá? Duas pessoas, por exemplo, né? Vamos pegar duas pessoas, né? E elas podem apresentar o mesmo sintoma da depressão. Mas o problema interno, propriamente dito, bem como quais os tratamentos funcionam melhor, pode ser muito diferente o que é para uma ou o que é para outra. E aqui vale a pena a gente sempre estar levando em conta o que? Respeitar a individualidade do ser humano quando a gente vai fazer um tratamento com os óleos essenciais. Lembra da complexidade dos óleos essenciais quando eu mencionei anteriormente? Pois é. Vai pensando o seguinte: qual a possível relação das propriedades dos óleos essenciais com os mais diversos sintomas da depressão? Essa intersecção é que vai nos mostrar se o tratamento da depressão com os óleos essenciais faz sentido e se poderá ser adotado como alternativa ou complemento do tratamento, né, que a pessoa pode já ver está fazendo. Então, agora aqui a gente vai ver o seguinte, né, a gente vai ver as características semelhantes entre pessoas depressivas para a gente poder entender melhor essa relação do uso dos óleos essenciais. Então, vamos ver aqui as regiões do cérebro afetadas pela depressão. Essas regiões principais do cérebro que são afetadas, tá? Elas independem das causas, tá? A gente vai falar das áreas em gerais, que são específicas a amígdala, o tálamo e o hipocampo. E fique ligado nessas áreas, tá? Pois elas são extremamente importantes, tanto para a reação às situações diárias de uma pessoa em depressão, como para a ação dos óleos essenciais. Então, vamos lá. Então, a área do cérebro, tá? A área do cérebro, que é a amígdala, essa é uma área que faz parte do sistema límbico, e essa área ela é responsável em regular as nossas emoções. E a amígdala, ela é fisicamente maior em uma pessoa deprimida. E quando passamos, né, a gente passa por lembranças, tá, emocionalmente carregadas, né, de emoções, né, ou a gente passa por emoções como medo, raiva, tristeza, prazer, excitação sexual, essa região da amígdala, ela é bem carregada. E ela fica com esse tamanho, né, maior, mesmo após a superação do período da depressão. Interessante isso, né? Uma outra área que está envolvida é o tálamo. O tálamo, ele recebe informações sensoriais e retransmite para o córtex, que é a área do cérebro que coordena as reações comportamentais, tipo pensamentos, aprendizado e fala. O tálamo, ele é o elo, tá, que entre, né, a parte sensorial e os sentimentos agradáveis e desagradáveis, tá? O tálamo faz com que o nosso corpo possa reagir de acordo com esses sentimentos. E por último, tá? Agora aqui a gente vai falar do hipocampo. Como que ele atua? Então, assim como a amígdala, o hipocampo faz parte do sistema límbico também. E ele interage entre si, tá? O hipocampo com a amígdala. Ele é o centro do processamento e registro da memória e lembrança, tá? A longo prazo, sendo menor em pessoas com depressão. Então, ele tem um tamanho reduzido. Isso a gente tem o quê? Pesquisas, né, de imagens, né, que sugerem que a constância do hormônio causador do estresse, ele é muito prejudicial para o desenvolvimento das células nervosas nessa região do hipocampo. Então, aqui, né, o que a gente vê, né, que segundo os pesquisadores, o principal objetivo da biologia da depressão é o que? É melhorar a capacidade do cérebro de regular o humor. É essa visão que a gente tem. E a partir desse entendimento, né, de como as nossas emoções são afetadas, a gente pode falar da aromaterapia como uma das principais ferramentas da medicina holística,
pois a aromaterapia ela utiliza o que os óleos essenciais como apoio a pacientes depressivos. E aí a gente pode até chamar, né, que o tratamento da depressão com os óleos essenciais chamar de tratamento aromaterápico da depressão. Isso por quê, né? Porque a ação do tratamento da depressão com aromaterapia, né, ela atua diretamente nessas áreas do cérebro que vai trazer o equilíbrio homeostático ao organismo de uma forma natural e contribuindo para todo o equilíbrio e harmonia dos estados psíquico, físico e espiritual do paciente. E por que isso é possível, tá? Lembra lá atrás que eu comentei sobre a ação dos óleos essenciais quando são inalados? Pois então, a inalação das partículas voláteis dos óleos essenciais, tá? Com as propriedades químicas, essas partículas vai o quê? Liberar uma ação química nos receptores neurotransmissores do nosso cérebro, que vai atuar direto no sistema límbico. E a partir daí que vai o quê? Proporcionar todo o equilíbrio homeostático, tá? Então, quem que já não teve, né, experiência quando sente, né, um aroma bom, né, que tem a lembrança, né, um aroma que traz uma lembrança de momentos felizes da vida e como isso te transforma. Imagine então você inalar um aroma que tem essa função de equilibrar o sistema emocional com toda essa comprovação científica, né, dos componentes químicos dos óleos. E para falar um pouco mais sobre o tratamento da depressão com os óleos essenciais, eu trouxe aqui alguns estudos científicos e curiosos e reais para a gente refletir. Primeiro caso fala de uma depressão leve. Dr. Buckley, ele experimentou o caso da senhora K, que aqui não importa o nome. Ela era uma mulher de 85 anos de idade e muitos dos seus amigos já haviam morrido. E ela viveu em uma casa de repouso, longe da família que não a visitava. Ela ficou ali meio que abandonada, né? As visitas eram muito raras. Ela não dormia bem, ela tinha predisposições a hiperventilações e palpitações. Ela gostava muito do cheiro de rosas, pois rosas, né, o que lembrava, né, um jardim de rosas que ela tinha na casa dela, né, quando ela era casada e quando o marido dela estava vivo. Então, a partir dessa observação, se iniciou um tratamento, tá? Com 2 gotas do óleo essencial de rosa. Isso era colocado num lenço para ela, né, facial, e ela inalava esse aroma 4 vezes por dia. E em uma semana, ela já estava sorrindo, dormindo melhor e discutindo como ela poderia, né, se envolver em cuidar das plantas do local. E a partir desse momento, o pessoal, né, trocando aqui em miúdos, né, a gente poder falar, a força vital do óleo concentrado, né, das rosas, né, mudou o estado de humor dessa paciente em questão. E, consequentemente, seu comportamento de estado de espírito, emocional, tá, foi de uma melhora fantástica. Eu vou dar o nome aqui embaixo dessa pesquisa. Segundo caso é uma depressão desenvolvida, é uma depressão mais profunda com a aplicação dos óleos essenciais. Esse é um ensaio piloto do Dr. Itai. Foi controlado e randomizado esse ensaio, tá? Ele consistiu no uso de óleos essenciais cítricos em homens, tá? Com depressão. O resultado desse ensaio se deu que a dose de antidepressivos que esses pacientes usavam foi significativamente reduzida no grupo de tratamento ativo, tá? E o que pôde observar é que o uso terapêutico dos óleos essenciais fornece um tratamento potencialmente eficaz, não só para a depressão, tá? Mas também para ansiedade, distúrbios de bipolaridade, enfim, teve uma série de distúrbios psiquiátricos que teve uma efetividade que ele pôde observar.
E aqui, gente, eu quero falar também, né, que o uso dos óleos essenciais, ele pode o que também estimular áreas do seu cérebro, ao ponto de relaxar e aumentar o grau de concentração de determinadas tarefas. Por exemplo, né, realização de cálculos matemáticos, trabalhos excessivos em escritórios, estudos, tá? A gente pode até dizer que os óleos essenciais ajudam a barrar o avanço, né, da depressão quando está no estágio inicial, tá? Para indo para o estágio avançado. Pois ele ajuda a diminuir o que? O avanço, né, da quantidade de antidepressivos, né? Para quem tem depressão, né? E está em estágio de desenvolvimento. Então, ter os óleos essenciais nas situações é muito fantástico. E é lógico que isso sempre vai depender de um corpo para o outro, né? É isso que a gente falou, de um indivíduo para o outro. Cada organismo funciona de uma forma. E a orientação de um médico sempre é fundamental para a gente poder dar um andamento, continuidade de um trabalho com os óleos essenciais. E às vezes me perguntam, eu tomo medicação, eu posso usar os óleos essenciais? Eu diria que o uso da aromaterapia pode começar assim que você tomar consciência dele, você está no acompanhamento médico, você fala com ele e você pode associar os óleos essenciais, pois os óleos essenciais vai ajudar muito, tá? Vai interagir de uma maneira muito positiva com a sua medicação e pode ter uma combinação muito eficaz. Então, aí você pode verificar, né, com o seu aromaterapeuta, tá? Quais são os óleos essenciais melhores indicados para você trabalhar no seu processo terapêutico da depressão com os óleos essenciais. E aqui eu quero ressaltar também o seguinte, tá? Que por muitas vezes a manifestação da depressão nas nossas vidas pode ser simplesmente por uma questão de desequilíbrio químico, hormonal. Por exemplo, em mulheres com TPM, mulheres na menopausa e processo de vida traumático, estresse, ansiedade, né, que culminou na depressão. E aí, quando está se tratando, né, desses contextos, né, da vida da pessoa, né, é fundamental, tá, que no processo de tratamento, de cura da depressão, esteja envolvido o quê? Um processo terapêutico, tá? Pois não basta só tirar os sintomas, a gente tem que ir lá para o núcleo, para a raiz, para a causa do processo. Pois as chances, né, de se ter uma outra recaída, caso não esteja no processo terapêutico, é quase que inevitável, tá? Se o processo terapêutico não estiver envolvido. Esse é o conselho que eu dou, que eu oriento. E aí, a gente falar de aromaterapia cura uma depressão, eu diria que é algo um pouco pretensioso, mas eu posso garantir que é um recurso, uma ferramenta, que quando o terapeuta tem em mãos, ele pode ajudar muito o seu paciente na jornada de vida que ele está se colocando no processo terapêutico dele, que é poder o quê? Curar, olhar as causas. A aromaterapia vai dar o quê? Uma base, um acolhimento, tá? Então, a aromaterapia, mesmo que o paciente esteja em tratamento, que eu falei já aqui, né? Medicamentoso, pode usar. Vai ajudar o quê? A diminuir a necessidade da medicação, tá? Você nunca pode abandonar os remédios, substituir pelos óleos essenciais, sem o acompanhamento psiquiátrico que você já está. O que existe comprovação é que vai diminuindo a necessidade, tá? E os óleos essenciais vão acelerando o processo de cura. E aí pode perguntar, como que a gente usa os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles têm duas formas, né, principais de atuar no organismo, né? A primeira é a inalação. Como eu falei anteriormente, as moléculas do óleo essencial enviam uma mensagem para o cérebro e o sistema nervoso, em resposta, né, vai permitir o retorno do equilíbrio emocional que a pessoa está vivendo. Então, ele vai para o cérebro ou parte vai para o pulmão.
A outra forma é a absorção, que é através da pele, né? Onde as moléculas dos óleos essenciais, eles vão entrar pelos poros, tá? Que é a camada superficial primeira da pele. E a partir daí, os óleos essenciais vão entrar nos capilares sanguíneos, né? Que tá o quê? Na segunda camada, que é a derme. E aí, vai atingir o quê? A corrente sanguínea. E dessa forma, os óleos essenciais, eles serão transportados por todo o corpo e atuando dessa forma com as suas propriedades químicas. Eu sempre, em particular, eu faço uso tópico e por inalação, tá? A ingestão, ela envolve muita segurança da qualidade dos óleos essenciais, tá? Nessa prática, e eu não é muito recomendada, tá? Por quê? Pela alta concentração, possível toxicidade e reação química, né? Que eles podem causar nas enzimas estomacais. Mesmo a gente falando que é orgânico, a gente precisa ter muito cuidado, que tudo que é demais traz o seu prejuízo também, tá? Então, no tratamento da depressão com os óleos essenciais, existe contraindicações? O que eu posso dizer é assim, que não há nenhum estudo, tá, que defina, né, provando que os óleos essenciais são prejudiciais, tá? É importante ter a cautela básica em relação aos óleos cítricos, né, principalmente, né, quando houver exposição ao sol. Deve ter um olhar, um acompanhamento muito cuidadoso do terapeuta e ver a evolução do paciente para ir fazendo as correções devidas quando for necessário. E usar os óleos essenciais também é o que? Ele não causa dependência, que uma vez equilibrado o organismo, naturalmente a pessoa não haverá necessidade do uso dos óleos essenciais. Aqui vamos falar de alguns cuidados, né? Quanto à dosagem, né? A concentração, tem que sempre se levar em conta a idade do paciente, se o paciente está em tratamento medicamentoso, como fazer o equilíbrio, né? Com a medicação que ele está tomando. Se pode usar para as crianças, é possível também o tratamento, né? E sempre respeitando as dosagens e os óleos que não podem ser administrados com crianças. Então, pode-se usar para crianças também, com esse cuidado. E quanto à pureza, né, gente? A pureza dos óleos essenciais é que vai nos dar a garantia do sucesso do nosso trabalho. E como você consegue isso? Sabendo do fornecedor que você compra, ele te dá todas as comprovações dos óleos essenciais e aí você tem segurança para poder atuar. Os óleos essenciais mais baratos não significa que são mais eficientes. E lógico, né, com grávidas, né, que a gente precisa ter todo o cuidado no que se refere a óleos essenciais que possam ser abortivos, que possam criar um comprometimento em todo o processo gestacional. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso daí. Aqui, a minha fala aqui de hoje é trazer o quê? Uma consciência, um entendimento básico, introdutório, de como os óleos essenciais atuam no nosso organismo e como que eles podem ajudar no processo da depressão. Então, aqui eu quero trazer isso para você, terapeuta, que se você já está na área, a gente continua explorando mais, estudando mais, e você, terapeuta, que está em busca de uma ferramenta nova para o seu processo, né, no seu trabalho de consultório, sabe? A aromaterapia é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta, uma referência, né, que eu ia falar aqui, que vai ajudar você e o seu paciente a ter uma qualidade melhor no processo terapêutico dele. E isso vai trazendo uma satisfação sua em relação ao tratamento do seu paciente e ele tendo o resultado, essa é a maior transformação de vida que alguém pode ter. Você como terapeuta e ele como paciente, né? Pois quem busca ajuda, ela está querendo o quê? Encontrar um lugar de harmonia, de paz na vida. Então, essa é a minha sugestão aqui. Ponham as suas observações, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês gostariam de trabalhar mais, ponham suas observações logo aqui embaixo. E eu vou colocar as referências das pesquisas aqui para vocês, tá bom?
Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.